Olá, pessoal! Ontem eu falei com vocês a respeito de traumas, mas eu falei sobre uns traumas leves, coisas normais da vida. Mas agora eu quero entrar falando de traumas mais pesados, né? Traumas que impactam a vida das pessoas. Por exemplo, vamos pensar numa criança que nasce, cresce, chega na adolescência sem nunca ter o prazer de ter um sapatinho novo, ter o essencial para a vida, né? Não tem uma roupa, tudo ganhada dos outros, vê os pais sofrendo muita pobreza, às vezes falta até o que comer. Mas esse ainda não é um trauma muito grande. Vamos pensar em uma criança que perde a mãe, às vezes numa idade em que ela mais precisa da mãe, é quando ela perde a mãe, por morte, ou que perde o pai. Esse é um trauma muito forte. E agora vamos pensar que uma criança, quando perde o pai e a mãe, ela pode ser criada por uma outra família ou por várias famílias. E isso traz sabe, é muito pesado para uma pessoa. Muito pesado uma pessoa crescer sem a casa dos pais. Às vezes a criança passa por várias famílias para poder ser criada. Às vezes ela tem até um tempo na rua, porque ela foi rejeitada por alguém, por alguma dessas famílias. E chega na adolescência, na juventude, ela já passou por algumas casas, por algumas famílias. Às vezes, sofrendo até um tipo de escravidão, de trabalhar mais do que as pessoas da casa, de fazer coisas pesadas, fazer serviços que às vezes ela nem está pronta ainda para fazer. E outro trauma, trauma forte, muito pesado para uma pessoa, é uma criança criar em uma casa onde o pai e a mãe brigam constantemente. Pai e mãe brigando. Pai e mãe às vezes prometendo de se matar, prometendo de se separar. E essa criança vendo tudo isso. E a criança cresce ali nesse ambiente, esse ambiente pesado, né? Esse ambiente de tristeza, de angústia, de dor. E quando não, é a separação dos pais, que isso machuca muito uma pessoa. Porque a casa dos pais é o ninho dos filhos, é o ninho. Eles olham para a casa dos pais, olham para os pais, sentem segurança. E criança precisa ter segurança, para que ela tenha disposição para estudar, para que ela tenha alegria, para que ela seja uma criança feliz. E muitas vezes, pais que se separam e acabam com o ninho dessas crianças. Elas se sentem tragadas pela vida, pela falta de alegria, né? Então, isso é muito difícil na vida de uma pessoa. Outra coisa que mata a vida emocional de uma pessoa. Às vezes a pessoa fica exposta por separação dos pais ou por morte dos pais, e ela vai para as casas e sofre abuso sexual. E muitas vezes até estupro. Então, quando a pessoa sofre esse tipo de coisa,
Pensa uma pessoa crescer com essa mágoa, com esse trauma grande na vida. Como que essa pessoa carrega uma dor. Esse trauma, ele se transforma numa dor, mas uma dor muito grande, que a pessoa não suporta carregar. Então, essa pessoa passa a ser um adulto infeliz, uma pessoa triste, uma pessoa que não tem alegria para nada. E muitas vezes nós vemos as pessoas assim, né, de modo diferente. Uma pessoa ali que não gosta de dar muita conversa, que às vezes ela é embrutecida por dentro. E nós olhamos para aquela pessoa e dizemos que não gostamos daquela pessoa. Eu não gosto de fulano porque ele é assim. Então a terapia nos explica, nos ensina uma coisa muito linda. Quando você olhar para uma pessoa cheia de defeitos, não olhe para os defeitos dela. Procure olhar para as dores dela. Essa pessoa é cheia de dor. Se a gente sentasse com pessoas assim, para saber como foi a infância dela, o que ela passou na vida até chegar aqui onde ela está, nós iríamos passar a compreender e gostar dessa pessoa, ter compaixão dessa pessoa, sabe? Então, o certo é isso. Não olhe para os defeitos de ninguém. Olhe para as dores das pessoas. E eu estou dizendo isso agora para vocês. Eu vou continuar falando sobre traumas e dores. Mas eu quero fazer isso em pequenas doses, para que o vídeo não fique comprido, porque eu sei que ninguém gosta de assistir um vídeo muito comprido, né? E nós vamos conversando, certo? Agora, o bom de tudo isso é que para tudo isso tem um jeito, sabe? Para tudo isso tem um jeito, para tudo isso tem cura, tem como a gente melhorar a vida das pessoas, deixar a pessoa feliz, né? Com a vida liberta. Mesmo diante de todos esses problemas, de todos esses traumas que as pessoas vivem. Então, eu vou deixar para um outro momento, para fazer um outro vídeo falando mais sobre isso. Um abraço e até lá.